Shabbat Shalom, irmãos. Então, nós vamos compartilhar hoje a Parashat Tazria. E nós vamos ver os textos que já foi falado hoje, mas não custa repetir, de Levítico 12, 1 a 13, 59. É uma Parashá curtinha, geralmente não, mas uma vez a cada 4 anos, Tazria e Metzorá são dadas juntas. Hoje, nesse ano, nós vamos ver somente Tazria. Na Brit Hadashah, aliás, na Haftarah, nós temos o texto de 2 Reis 4, 42 a 5, 19, que fala do general sírio Naamã. E na Brit Hadashah nós temos Marcos 1, 45, que fala da cura de um leproso ou de um homem com tsarat, uma cura que Yeshua fez. Marcos 15, 1, 16, 20, fala de José de Arimateia, que ele toma o corpo de Yeshua, as mulheres vão ungir o corpo. Ali fala também de vários aspectos da purificação, ou de purificação. Lucas 2, 22 a 24, a apresentação de Yeshua no templo. Também essa Parashá, ela está envolvida, porque ali cumpriam-se os dias de purificação de Miriam, de Maria. Lucas 7, 18 a 23, quando João Batista ele pergunta, é esse o Messias que havia de vir? E aí Yeshua manda falar para ele: os cegos vêm, os coxos andam e os leprosos são curados, entre outras coisas. Então, eu estou chamando aqui tsarat de lepra. Nós sabemos que não é exatamente lepra, mas esse é o termo que geralmente usualmente se usa. Então, nós vamos usar ele algumas vezes aqui. A Parashat Tazria, especificamente, ela se divide em duas partes, que é o capítulo 12 e o capítulo 13. O capítulo 12, ele trata das regras para a purificação após o nascimento e a distinção entre o nascimento de meninas e meninos, como o Rosh já falou aqui, dos 40 dias para o menino, 80 dias para a menina. E o capítulo 13, ele nos coloca nesse universo da tsarat. Então fala dos sintomas e leis relacionados a tsarat e dos procedimentos de isolamento e purificação. Tazria significa ela concebeu ou ela gerou, exatamente porque a Parashá começa falando das leis de purificação da mulher após o parto. Por isso ela tem esse nome. Essa Parashá, ela é chamada de Tazria, mas ela lida com assuntos com bastante, ou talvez ela lida mais com os assuntos relacionados a Metzorá. Metzorá é a pessoa que tem tsarat, ela é chamada de Metzorá. Então ela lida mais com esse assunto da tsarat do que a própria Parashá Metzorá. Ainda que essa nós vamos ver, o Rosh, eu acho que vai dar ela na semana que vem, também fale do assunto, mas a Tazria, ela acaba se aprofundando bastante nesse tema. A pessoa afligida por uma mancha parecida com tsarat na pele, ela está sujeita a uma série de exames que é feito por um Cohen, por um sacerdote ou sumo sacerdote. Porque tem o Cohen, que era o sacerdote, e tem os Kohanim, que eram os filhos do sacerdote ali, mas o líder geral do agrupamento era sempre o Cohen, ou Cohen Gadol. É ele quem vai declarar se o paciente está puro ou impuro, se aquela pessoa que ela está com algum problema, que nós já vamos ver mais adiante, se ele está taor ou tamé. Embora tenha sido traduzida como lepra, essa doença de pele tem pouca semelhança com qualquer moléstia corporal transmitida através do contato normal. Peço perdão as limitações do pregador, mas eu tenho meu esquema aqui. Não confie muito em mim, não. Quando aparece na carne humana, vamos dizer, uma doença que aparece na carne humana, nós podemos pensar que é uma doença comum, que nós conhecemos, uma doença contagiosa. Mas essa doença, essa tsarat, ela não aparecia somente na carne humana, mas como ela pegava em roupas, fios de tecido e até nas casas. E aí exigia um tratamento bem mais pesado, como queimar, um tratamento mais severo, como chegar a queimar todo o utensílio atingido pela tsarat. Então era algo assim muito específico. Isso é até um enigma na Torá, porque na Torá em geral nós vamos ver, e na Bíblia em geral, que os objetos ou utensílios, nenhum deles é puro em si mesmo, porque são objetos inanimados. Mas nesse caso da tsarat, os próprios objetos se tornavam impuros.
É consenso, tanto na visão judaica como na visão cristã, que a tsarat é uma manifestação física de uma doença espiritual. Então, realmente é um consenso geral, né, de que dali nós podemos extrair alguns princípios, e nós vamos tentar fazer isso essa manhã, de uma forma talvez até simples, mas eu creio que a palavra ela pode falar conosco e pode nos edificar e também falar aos nossos corações. O judeu, em geral, ele trata, num aspecto bem judaico agora, ele trata a tsarat como uma marca, como um sinal. Claramente há algo a aprender com isso. E aí nós podemos tirar que essa tsarat, vamos dizer, chamar de doença, essa lepra, ela atinge geralmente indivíduos mais exaltados, assim que o judaísmo considera. Eu achei isso interessante. O Rabbi Shnoyer Zalman de Liad que falou isso. É uma aflição que atinge apenas os indivíduos mais exaltados. Há uma ideia judaica que diz que se uma pessoa é conhecida por ter sérias faltas e deficiências, ela não precisa de alguém para inspecionar ela, né? Porque ela está com tantas faltas e deficiências que ela sabe, vamos dizer assim, da sua chaga, né? Deus não precisa que as pessoas saibam que ela pecou, trazendo para um âmbito espiritual. Nem a própria pessoa precisa de um aviso do céu. Ela sabe disso por conta própria, né? Então, às vezes, nós vemos a pessoa ali que tem um problema com drogadição, com bebida, e é um problema crônico ali, e ela se lambuza no pecado, e todo mundo sabe que ela é pecadora, e ela também sabe, né? Mas às vezes tem coisas que são mais como que encardidas, são mais profundas, e que não são latentes, não são tão vistas pelos homens, e elas podem nos atingir. O judaísmo ele considera, e não só o judaísmo, mas a palavra fala isso, que é tsarat quando a mancha ela se espalha. Então, o sinal mais seguro de que uma mancha é considerada tsarat é que a marca continua a se espalhar. Se ela parar imediatamente, então o sacerdote pode declarar essa pessoa pura, mas se ela continua a se espalhar, então é tsarat e o sacerdote precisa declarar impuro. Quando uma marca aparece, isso sinaliza que talvez haja algo na vida da pessoa que deve ser retificado, né, corrigido. Mas torna-se tsarat somente quando começa a crescer. Então nós vemos ali o cidadão, que ele está com uma inchação ou pústula e uma mancha lustrosa. Na verdade é inchação, pústula ou uma mancha lustrosa, mancha brilhante. E o texto ele fala assim, que quando um homem tiver em sua pele essa inchação, pústula ou mancha brilhante, e se tornar em sua pele como chaga de tsarat, será levado a Arão, o Cohen, o sacerdote, ou a um de seus filhos, os Kohanim, Levítico 3, 1 e 2. A inchação ou elevação de pele pode ser uma inflamação, uma infecção. A pústula, ela pode ser uma pequena elevação com pus, ou às vezes uma ferida em cima da ferida, geralmente ela forma uma bolha com pus ou um líquido purulento dentro. De repente a Fabiana até pode ajudar mais, que trabalha nessa área, né? Se eu falar alguma bobeira aqui, você me fala. E a mancha brilhante é ligado à despigmentação e infecções fúngicas, né? Então são 3 espécies de feridas, mas que elas são difíceis para a pessoa identificar. Então ela era conduzida ao sacerdote. Como que os sábios de Israel geralmente enxergam essa marca? Um exame dos vícios, trazendo para o âmbito espiritual, que de acordo com os nossos sábios causam tsarat, produz uma longa lista. Então altivez, arrogância, avareza, lashon hara, que é espalhar uma má notícia, e muitos outros. Seu denominador comum é que todos eles são males sutis. E em relação a tais sutilezas, é apropriado que algum tipo de sinal seja dado do alto, marcando o pecador e indicando que o pecado precisa de retificação. Então nós vemos que a tsarat ela é difícil de discernir e ela precisa de retificação. Mas por que é tão difícil descobrir essas falhas por conta própria? Por que Deus tem que marcar essas pessoas? Parece que todas essas são falhas para as quais é muito fácil encontrar algum tipo de justificativa. E por isso é tão difícil identificá-las e livrar-se delas. É diferente do pecado consciente ou pecado flagrante.
Quando alguém comete um pecado flagrante, com pleno conhecimento de que o que está fazendo é errado, ele pode sentir dores, culpa, que o impedem de repetir tal pecado, porque ele experimentou as consequências desse pecado. Mas o que acontece com alguém que comete algum pecado, e isso às vezes está tão incrustado, às vezes na personalidade da pessoa, ou no modus operandi da pessoa, que ela sente que isso é um mandamento. Isso é uma mitzvah, eu sou assim e eu acho que de repente esse é o meu chamado, né? Tem gente que gosta do Yeshua que entra no templo quebrando tudo, né? E sempre quer tomar essa postura. Às vezes é porque a pessoa tem essa personalidade mais irascível, vamos dizer, ela gosta dessa faceta de Yeshua, mas não quer dizer que ela foi chamada para isso, né? Isso aconteceu com um personagem da Bíblia, da Torá, que é a Miriam. Miriam quis dar uma reprovação, sentindo que suas palavras deveriam ser ditas. Imagina, a Miriam, ela tinha um status, ela foi, desde criança, ela ajudou Moshe a sobreviver, quando colocou ele no cesto de junco, no rio, então ela tinha ali, ela era uma mulher espiritual, era uma mulher de Deus, mas se ela não tivesse sido afligida quando ela proferiu palavras contra Moshe, contra Moisés, em relação àquela mulher cuxita, ela não teria entendido que estava fora da linha. Então ela foi atingida com tsarat. E a arrogância, estou trazendo assim, tudo isso é um contexto judaico, não inventei nada disso, tá? No contexto judaico, a arrogância ela é diferente do orgulho. Ao contrário do orgulho, que às vezes a pessoa pode ser, vamos usar o termo chulo aqui, um pé rapado ali, um miserável, mas bota 500 mil na conta dele, de repente, né, aparece todo com um carro novo, já, e de repente ele aparece cheio de correntes, cheio de coisas que ele nem poderia fazer, né? E agora ele quer, né? Chega de sofrer, agora eu vou arranjar o meu lugar nesse mundo, né? E de repente ali vai se revelar uma pessoa orgulhosa. E o orgulho ele é muito difícil, né? Os rabinos até falam que às vezes uma pessoa ela pode ser muito rica, mas ter um coração partido, e ela pode ser muito pobre e muito orgulhosa. Então realmente são coisas que são difíceis de discernir. Então a arrogância ela é muitas vezes confundida com orgulho, mas a arrogância ela está mais ligada a pessoas realizadoras, tá? Então nós vemos, além de Miriam, que nós vamos chamar a Miriam dessa pessoa realizadora, nós temos o rei Uzias, que também era um rei que produziu muito, que levou Israel, Jerusalém, à prosperidade, à expansão territorial. Ele fortificou Jerusalém e o próprio exército de Jerusalém que ele montou, mas em determinado momento ele não obedeceu à Torá, não obedeceu à lei de Deus, e ele foi oferecer um sacrifício no templo e foi trazer incenso no templo que não era para ele fazer. E ele foi reprimido pelo Eterno, e naquele momento ele foi para um isolamento, né? Como nós já vamos ver que acontece com a pessoa que tem tsarat. E, inclusive, ele não sai desse isolamento, ele até o fim fica nesse isolamento, ele não volta para o convívio social por causa do orgulho. Se ele tivesse quebrantado, ele voltaria para o convívio social. Isso fala para nós também, né? Às vezes as pessoas elas podem entrar em uma situação de orgulho e de arrogância, e de repente elas falam, não, eu não preciso mais congregar, eu vou ficar assistindo internet em casa, Deus tem falado comigo, eu e Deus, né? Isso é um fenômeno que acontece bastante geral, mas às vezes ela nem sabe que o próprio Eterno está colocando ela num isolamento, né? Então isso é para a gente colocar nossas barbas de molho quanto à nossa subjetividade e aquilo que nós achamos, né? Sempre no corpo nós vamos encontrar respostas, né? Não somente no corpo, mas no corpo também. De quem mais nós lembramos? De Naamã, o general sírio. Ele não conseguiu acatar simples ordens, e Uzias foi atingido com tsarat, né? Uzias foi atingido com tsarat, foi para o isolamento e ficou no isolamento, né? Miriam não, ela foi curada, Moshe intercedeu por ela. Nós temos também o general sírio Naamã, que não acatou as ordens simples que Eliseu tinha dado para ele. Era só para ele ir se banhar no rio, né? E ele reclamou até do Rio Jordão, que ele tinha sido mandado para
para se banhar, né? Era um homem valente, um homem nobre, mas era um Metsorá. Mas ele se banhou, depois ele se humilhou, desceu as 7 vezes, e o Eterno pôde se revelar a ele, né? Então parece que essa é uma condição intrínseca para que o Eterno ele se revele a nós, né? Ou pelo menos aos homens da Bíblia é assim, né? E isso faz parte da disciplina de Hashem. O Eterno, ele, quando ele quer usar pessoas para si, então nós temos que entrar na escola de Hashem, né? Na escola de Deus. E em Hebreus 12, 7 e 8, fala: suportem o sofrimento com paciência, como se fosse um castigo dado por um pai, pois o sofrimento de vocês mostra que Deus os está tratando como seus filhos. Será que existe algum filho que nunca foi corrigido pelo pai? Se vocês não são corrigidos como acontece com todos os filhos de Deus, então não são filhos de verdade, mas filhos ilegítimos. Então, Baruch Hashem, pelas correções do Eterno em nossas vidas, né? Hebreus 12, 7 e 8. Há uma maneira que os sábios de Israel consideram que a disciplina de Deus ela opera. Tem um trecho de Torrehá, que Torrehá quer dizer repreensão, admoestação. Em Levítico 26 e Devarim, ou Deuteronômio 28, nós temos aquelas seções de bênçãos e maldições. Então, se Israel obedecesse, teriam as bênçãos, e se desobedecesse, teriam as maldições. Essas maldições, elas são chamadas de Torrehá, que são essa repreensão, essa admoestação. Se vocês não fizerem, então não haverá chuvas, não haverá, haverá uma série de calamidades. E aí o Talmud, ele pega essa situação e ele monta uma situação que pode nos ensinar. Levítico 26, 27 e 28 fala assim: se você permanecer indiferente a mim, serei indiferente a você por vingança. Se nós voltarmos um pouco, então quando está falando assim da disciplina, fala assim: se seu irmão fica empobrecido, Levítico 25, 25, então voltando um capítulo. Se seu irmão fica empobrecido e vende algumas de suas terras hereditárias, então o irmão ficou empobrecido. Aí em Levítico 25, 35, 25, 25 ele ficou pobre e vendeu algumas terras. 25, 35 fala assim: se seu irmão empobrecer e perder a capacidade de se sustentar ao seu lado, então já é uma situação mais difícil. E Levítico 25, 39, se seu irmão empobrecer e for vendido para você, então ele entra quase numa condição de escravo. O Talmud diz que esses versos no capítulo 25 contam uma história que se desenrola progressivamente. Uma pessoa pode agir de forma imprópria sem perceber isso, caso em que Deus a faz sofrer um pequeno golpe. Se ele ainda não perceber que está errado, Deus lhe dá outro golpe. E se ainda não perceber isso, Deus traz sobre ele mais um golpe. O mesmo vale para Tsarat e suas causas. Enquanto a pessoa não parar de agir de forma imprópria, o Tsarat ele continua a se espalhar. Se, no entanto, ele permitir que a mancha cresça, ele se tornará um Tsarat maligno, que deve ser queimado, destruído e erradicado. Voltando a essa situação de discernir as próprias falhas. A Mishnah, ela fala assim: uma pessoa pode examinar todas as marcas de Tsarat, exceto as suas próprias. Negaim 2:5. A regra que uma pessoa pode examinar todas as marcas de Tsarat, exceto as suas próprias, se aplica não apenas às marcas que aparecem na pele, mas aplica-se ainda mais às marcas que aparecem na alma. Isso ocorre porque marcas ou falhas por sua própria natureza impedem a pessoa de ver que ela está aflita. Não importa quão notória seja a falha, ainda assim teremos a certeza de que tudo está bem. Para que ele se conscientize de sua própria culpa, alguém de fora deve lhe dizer que ele é impuro. Pela mesma razão, também, não se pode purificar a si mesmo. É muito difícil determinar quando a culpa desaparece, assim como é difícil determinar quando ela se instala. Mas quem estará apto para julgar o próximo, né? Quem que está pronto? E aí que a Torá fala do sacerdote. A Torá decreta que a pessoa deve mostrar as marcas a um Cohen, um sacerdote que deve ser o único a declarar se a marca é impura.
né? E nós, de alguma forma, nós parece que resistimos a essa ideia, porque Davi fala assim, quem poderá quem poderá discernir os próprios erros, né? Livra-me dos pecados que me são ocultos, né? Vê se há em mim um coração puro. Há coisas em nós que são quase que inconscientes, tem coisas que nós carregamos da nossa história, né? Então nós não gostamos muito dessa ideia, nós não gostamos de mexer muito naquilo que às vezes toca a nossa personalidade. É melhor tratar nossos pecados do que tratar a natureza que faz os pecados aparecerem, né? Porque ela vai exigir uma transformação mais profunda. E o Roche e a Estela foram esses dias lá em casa e a Limara começou a falar algumas coisas minhas, né? Umas falhas minhas, uns defeitos, né? E daí a gente já começa, não, peraí, não é bem assim, eu não sou tão ruim assim, né? A gente não gosta de ser exposto, né? Ela fez isso em amor, a gente estava conversando. Porque a carne, ela não gosta de ser exposta. Mas a carne, nós precisamos ser expostos, né? E Deus usa situações assim, e usa essas situações para que o sacerdote, no caso ali foi o Rosh, mas que o próprio nosso sacerdote, Yeshua, HaMashiach, ele possa nos curar, né? E ele vai usar pessoas para isso. Então, Yeshua, como sumo sacerdote, ele tipifica esse Arão, né? Esse Kohen Gadol. E nós vemos que não importa a opinião da pessoa com Tzarat. Quem dirá como está a situação dela é o Kohen. A questão toda é o que o sacerdote diz. A pessoa não poderia decidir sobre inchação, se a inchação é por soberba. Ela não consegue discernir os próprios pecados, né? A pústula, será que essa pústula é uma ferida? Será que é uma ferida interior que eu carrego, né? Será que essa mancha brilhante é eu fui atraído, engodado pelo brilho desse mundo? Então nós temos dificuldade de fazer essa gestão. E nós perdemos muito da capacidade de ter uma gestão plena sobre nós mesmos lá no Éden. Antes quando Deus tinha criado todas as coisas, ele viu que tudo que ele tinha feito era bom, né? Mas essa capacidade, quando a Yetzer Hará, ela entra na mulher, é como se quando Adão e Havá eles comem ali o fruto, é como se, não entrou pelo fruto, tá? Não me entendam mal, mas é como se a Yetzer Hará antes estava fora, mas agora ela é internalizada. E parece que o homem, quando ele fica entregue ao livre-arbítrio, ele vai se perder. Então até o nosso livre-arbítrio ele foi imaculado, ele foi contaminado. Shaul, ele chama isso de enfermidade da carne. Ele diz que a nossa carne está enferma por causa da nossa natureza de pecado. Nossa natureza tamé, impura. Assim, é o sacerdote, então, que precisa declarar a impureza da pessoa suspeita de tzarat, tá? Nós estamos já chegando ao final. Eu só quero passar bem rápido assim. Então, o sacerdote ali, ele fazia o exame inicial. Se precisasse, ele mandava a pessoa com suspeita de tzarat para o isolamento de 7 dias. Se a ferida era profunda, então ele tinha que ir ele estava impuro, né? Ele tinha tzarat. Senão ele tinha que ir para um isolamento. Aí fazia uma segunda avaliação e ele dava o diagnóstico final e os procedimentos de purificação. Então, por exemplo, a pessoa chega lá para o Kohen Gadol, Levítico 13:3. A ferida está embranquecida pelo pelo. Ela chegou até o pelo, então está bem, tá feia a situação. E ela está mais profunda que a pele. Então, se a praga era mais profunda do que a pele, não havia ali apenas uma ferida superficial, como talvez o israelita achasse. Mas o verdadeiro problema era mais profundo. O leproso poderia, de repente, falar, não, eu me sinto bem, de saúde, nunca me senti melhor na vida. Mas o sacerdote, o Kohen, ele falava, eu sinto muito, né? Mas eu estou falando aqui nas minhas palavras, mas é meu triste dever declará-lo imundo. Porque o sacerdote não tinha prazer de declarar alguém imundo. Porque o sacerdote era aquele que unia o povo. Ele era aquele que... então, para ele não era vantagem nenhuma as pessoas do povo serem isoladas ou estarem impuras. Porque isso voltava para ele como representante. Assim como o Rosh não fica feliz se tem um problema na congregação. Ele não tem prazer nisso, né?
Se esses nossos sacerdotes terrenos não têm prazer nisso, quanto mais nosso sumo sacerdote, o Messias Yeshua, nosso Cohen Gadol. Nós temos a tendência da nossa natureza é falar assim: eu não mato, não roubo, já ouviram isso? Faço bem, sou trabalhador. Mas será que nós fomos ao sacerdote? Ele é aquele quem conhece o nosso estado. Jeremias, ele declara que o coração ele é enganoso acima de todas as coisas e incurável. E ele acrescenta: quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Deus sabe muito bem que nós não conhecemos nosso próprio coração. Ele sabe bem que a nossa tzarat é incurável. A impureza, ela tomou parte da natureza humana. O grito da nossa alma deveria ser o mesmo grito do leproso. Ele cobria a boca e clamava: Tamê, Tamê, imundo, imundo, eu sou imundo. Shaul disse que a nossa carne estava enferma pelo pecado. Ele fala assim, que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado, todos estão debaixo da transgressão. Como está escrito, ele cita o Salmo 14 de Davi: não há nenhum justo, nenhum sequer, todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Todos são carentes da glória de Deus. Todos precisamos de um coração regenerado, como Abel, que quando Abel vai oferecer o sacrifício, Deus não olha, porque o procedimento de Abel estava correto e o coração dele estava correto. Ele oferece o sacrifício, ele pegou ali a primeira parte dos rebanhos e das gorduras, ofereceu ao Senhor, e aquilo foi agradável a Deus por causa do coração do ofertante. Mas quando Caim foi oferecer, ele não tinha um coração sincero, nem com fé, e Deus teve que repreendê-lo, porque não era um coração regenerado. Ele falou: o pecado está à porta, cumpre a ti dominá-lo. Isso o Eterno fala para nós também, que nós precisamos dominar sobre o pecado, e alcançar esse coração de Abel, esse coração puro e regenerado. Nosso Cohen Gadol, nosso sumo sacerdote, chorou por aqueles que estavam imundos, mas não estavam dispostos a ir a ele para a purificação. Em João 5, 39 e 40, quando Yeshua está falando ali com os parushim, com os fariseus, ele fala: vós examinais criteriosamente as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testemunham acerca de mim. Todavia vós não quereis vir a mim para terdes a vida. E no próprio madeiro, Yeshua fala: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Não sabia que a purificação estava ali diante deles. E essa é a mensagem assim que eu queria deixar essa manhã, que se o sumo sacerdote ele não nos purificar, nós continuaremos imundos. Então nós precisamos continuamente nos apresentar ao sumo sacerdote. Só que a condição para isso é que eu me considere impuro, eu me considere pecador. Shaul sabia mais de judaísmo do que de qualquer um de nós. Circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim, fariseu de fariseus. Mas ele chegou a alguma conclusão, não por falsa modéstia, mas ele entendeu que a graça de Deus só podia agir na vida dele quando ele entendesse que ele, diante de Deus, ele não era nada. Não era uma humildade como fim, mas era uma humildade para receber o favor do Senhor, Não era uma humildade para, vamos fazer voto de pobreza, vamos fazer, que mais? Vamos vestir pano de saco e cinza, vou mostrar para todo mundo como eu sou humilde. Já não é mais humilde, Mas ele entendeu que ele era o pior dos pecadores, 1 Timóteo 1,15, e o menor dos santos, Efésios 3,8. Mas ele falou: agradou ao Eterno revelar em mim o seu Filho, Yeshua HaMashiach. Então essa mentalidade de Shaul era constante para receber a graça e o favor do Eterno a quem ele servia. Ele sabia que ele não podia dar um dedo para a sua carne, nem um dedo de glória para as suas obras, para tudo que ele fazia, para as igrejas que ele abria. Esse era um apóstolo mesmo, mas ele não podia dar um dedo para si mesmo, porque a carne ela tenta se assenhorar, como até Raul estava falando, nós nascemos já buscando a cultura do mérito. E a graça de Deus, ela parece que ela nos coloca no nosso lugar. Então, acho que teria mais coisa para continuar, mas para não se estender,
Nós vamos fechar com o versículo e tomar o caminho que todos os homens do Eterno tomaram, né? Do publicano que batia no peito: Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou pecador, né? E aquele desceu justificado para sua casa. Jó disse: eis que eu sou vil, que te responderia eu? A minha mão eu ponho na minha boca, por isso me abomino e me arrependo no pó da cinza. Isaías falou: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros. Paulo falou: não há quem faça o bem, não há nenhum só. E nessa condição, o sumo sacerdote pôde declarar esses homens puros. Pedro também teve que ser tratado pelo Eterno, né? Era impetuoso, corajoso. Shaul era zeloso, inflexível. Jó, justo, mas conhecia a Deus somente de ouvir falar. Isaías, um nobre, mas todos passaram pela escola do Senhor. Todos viram a glória de Deus e experimentaram transformação quando tomaram seu próprio lugar como pecadores perdidos. Então eles puderam ser transformados. Isaías 1:18: vinde então e argui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Que nós possamos constantemente comparecer diante do nosso Kohen Gadol para recebermos graça. Pois no fim nós vamos descobrir que com tudo que nós aprendemos, a nossa salvação do começo ao fim é pela graça de Deus, pela Hesed. Amém?